Oi, pessoal. Hoje, com a matéria de História, a gente vai aprender sobre os espaços públicos de uma cidade, né, na página 61, como vocês podem estar observando. Tá? Então, a gente vai fazer uma leitura dessa página, vamos entender melhor sobre o que quer dizer esse assunto. Tá? Em uma definição simples, espaço público é qualquer espaço de uso comum que pertence a todos. Existem os que são completamente livres ao acesso e alguns que, mesmo públicos, têm determinadas restrições para o seu acesso. Dentre os espaços livres, podemos destacar 3 categorias: espaço de lazer e recreação, como um parque, pista de Cooper ou campo de futebol aberto; espaço de circulação, como uma rua ou praça; espaço de contemplação, como um jardim público ou um monumento. Entre os espaços públicos de acesso restrito, temos os que têm horários de entrada e saídas definidos e exigem regras de conduta e trajes específicos. Eles têm restrições, mas continuam sendo públicos. São espaços públicos restritos, como os museus, os hospitais, as bibliotecas, edifícios públicos, como a prefeitura de sua cidade. Bom, pessoal, sobre essa parte aqui de restrição ou não, quando a gente trata de restrito, quer dizer que não vai estar aberto a qualquer horário, não vai ser entrada permitida, né, de qualquer forma. Isso se diz o restrito, tá? Mas aí tem as outras formas, né, como vem dizendo aqui. Espaço para recreação, a gente, pelo menos na nossa cidade, a gente encontra alguns, né, ao ar livre, onde a gente pode estar acessando, né, podendo entrar a quando a gente bem quiser, porque ele realmente é aberto ao público. Já diferente de outros locais que, sim, são públicos, porém, né, a gente não pode entrar, frequentar o horário que a gente bem quer, né? Tem os horários devidos e a gente precisa respeitar, claro, a cada horário, né? Vamos aqui para a página seguinte. O espaço privado e doméstico. Espaços privados são lugares que, diferentemente dos públicos, não são de todos. As normas e permissões de acesso são definidas por quem é dono do lugar. São exemplos de espaços privados: casas, a sua casa e de seus pais, por exemplo; estabelecimentos comerciais, o supermercado é dono da rede. Escritórios, o escritório de advocacia é dos sócios, por exemplo. A gente vai ler aqui agora esse quadro verde. Dentre os espaços privados, existe um em particular que tem tudo a ver com nossa vida fora dos espaços públicos, o espaço doméstico. Podemos dizer que espaço doméstico é onde uma pessoa e sua família vivem, ou seja, nossa casa é o nosso espaço doméstico. Normalmente, quem define as normas de conduta e a entrada da nossa casa são os nossos pais. Essas normas não são iguais em toda a casa, mudam de acordo com a vivência e a cultura de cada uma das famílias. Por exemplo, algumas famílias costumam jantar sentadas à mesa da sala de jantar, enquanto outras fazem suas refeições na sala de estar, sentada no sofá, em frente à TV. Essa parte do espaço doméstico, né, do privado doméstico, ele fala bastante aqui sobre a casa, né, o nosso lar, tá? Mas a gente também tem que levar em consideração que fora o nosso lar tem outros locais que são privados. Por exemplo, um cinema de um shopping. Ele pertence a alguma pessoa. Ele pertence a um grupo de pessoas. Então, as normas, todas essas, a gente tem que saber cumprir, né? Assim como os locais públicos, a gente também deve saber cumprir todas elas. E principalmente dentro da nossa casa, né? Se a gente tem algumas regras estabelecidas, né, criadas pelos nossos pais ou até mesmo quem mora com avós, a gente deve sair cumprindo todas elas, tá? Lembrando que quando a gente se trata de espaço privado, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, ou que deve vir, é a nossa casa. Porque, por exemplo, na nossa casa não entra todo mundo.
A porta da nossa casa não está aberta a todo tempo para quem quiser entrar, quem quiser fazer uma visita aos nossos pais. Não é bem assim, não é? A gente tranca o portão e diz, olha, minha mãe não está aqui, ela não vai aceitar a visita hoje, suponhamos, né? Mas aí, pessoal, a gente tem que sempre lembrar de que existem regras e que nós precisamos cumprir, não é? Tem uma atividade para vocês realizarem na página 63, tá ok? Na página seguinte, a gente fala sobre o trabalho urbano e o trabalho rural, tá? O trabalho pode ser classificado em público ou privado. O trabalho público é aquele mantido pelo governo e normalmente executado pelos servidores públicos. Alguns exemplos, como vimos, são os serviços oferecidos pelo governo, como educação, segurança, cultura e etc. O trabalho privado é aquele mantido por uma pessoa ou uma empresa e normalmente é executado por trabalhadores empregados na empresa. Há uma infinidade de exemplos desse tipo de trabalho: comércio, agricultura, pecuária, indústria, prestação de serviço e etc. Ambos têm grande valor para a vida em sociedade. Por causa das características da cidade e do campo, é comum encontrarmos trabalhos que são específicos a cada um dos dois espaços. No campo, como vimos, as atividades mais comuns são as ligadas à agricultura e à pecuária. Então, é comum encontrarmos trabalhos ligados à indústria de alimentos, como a produção e o cultivo de frutas, verduras, leites e derivados, carnes e etc. Ao comércio de frutas, verduras, leites e derivados, carnes, equipamentos e máquinas usadas na agricultura e na pecuária e etc. A prestação de serviços relacionados à agricultura e à pecuária, como vacinação, serviço veterinário agrícolas, pesquisas para a melhoria da produção, treinamento de mecanização. Já na cidade, os trabalhos são bem mais diversificados, porque há maior demanda da população. Assim, é possível encontrarmos uma infinidade de trabalhos em todos os ramos de atuação. São indústrias das mais variadas produtos, como de computadores, automóveis, máquinas, equipamentos, máquinas ou materiais de construção, enfim, os vários tipos de indústrias, de base extrativa e de transformação. O comércio dos mais variados produtos, como artigos de informática e tecnologias ou tecnológicas, além de acessórios, roupas, alimentos e etc. Prestação de serviço bastante variado, dentro dos ramos advocatícios, médicos, dentários, jurídicos, cultural, educacional e etc. Como vimos, os trabalhos do campo e da cidade se complementam, pois um precisa do outro, para ser realizado. Isso daqui é fato, como a gente já viu outras vezes. O campo está ligado com a cidade e vice-versa, como também a cidade está ligada com o campo. Mas sabemos que tem trabalhos que, quando você já diz, sou agricultor, você imagina que seja no campo ou na cidade? No campo, Quando você fala, eu sou um pecuarista, e aí você vai imaginar o quê? Trabalha no campo? Será que trabalha na cidade? Então, pessoal, dependendo da profissão e também do serviço oferecido, a gente vai saber se é diretamente do campo ou da cidade. Já tem outros não, que tanto faz, Página aqui 67. Vários são os profissionais que trabalham tanto no campo como na cidade. Exemplo de trabalhos no campo: agricultor, que ele vai cultivar os produtos agrícolas, ou seja, produzidos na terra. O zootecnista cuida da produção dos animais criados para algumas finalidades comerciais. Tratorista trabalha com máquinas pesadas que plantam, colhem e preparam a terra para a produção. Engenheiro agrônomo
Estuda e planeja as ações na produção agrícola, combinando vários conhecimentos adquiridos em seus estudos e sua prática profissional. Veterinário trabalha com manutenção e saúde dos animais. Boiadeiro cuida da criação dos bois das grandes ou pequenas fazendas. É importante pontuar que, ao longo do tempo, com o desenvolvimento de tecnologia, os trabalhadores do campo foram modificando sua forma de trabalhar. O agricultor atualmente já utiliza máquinas que facilitam o plantio e a colheita dos produtos. O zootecnista e o veterinário utilizam vacinas, rações e diversos meios para melhorar a vida dos animais e os produtos obtidos por meio deles. O engenheiro agrônomo importa sementes modificadas de plantas com maiores resistências às pragas ou com maior produção, só para citar dois entre os inúmeros exemplos. O tratorista manuseia máquinas com cada vez mais funções que facilitam o trabalho. O boiadeiro realiza seu trabalho atualmente com motos para aumentar a sua produtividade, entre outros exemplos. Pessoal, a gente também tem atividade para ser realizada, certo? Mas aí, por último, a gente tem só essa página 68. Isso é uma coisa bem rápida. Vamos ler aqui para terminar. Os espaços urbanos também se modificam com o tempo por causa da inserção permanente de novas tecnologias. Os operários precisam estudar permanentemente para estar preparados para lidar com as novas máquinas. Os feirantes trabalham comercializando alimentos e produtos diversos no mercados públicos e feiras livres. Usam as tecnologias para organizar e agilizar seu serviço. Os comerciários procuram dispor produtos e serviços para o consumo, utilizando cada vez mais a tecnologia. Os escritores estão reinventando a maneira de escrever por causa dos avanços dos recursos tecnológicos e das mídias. Os advogados precisam estar permanentemente atualizados sobre a legislação vigente. Para isso, também usam tecnologia de informação e comunicação. Todas as profissões, independentemente de onde e por quem sejam exercidas, são importantes e devem ser respeitadas. Isso aqui a gente não tem nem muito o que falar, né? Sabemos sim que cada profissão tem a sua importância na nossa sociedade e que todas elas sim devem ser respeitadas, tá? Página 69, 70, 71, vocês vão estar resolvendo. 69, 70 e 71, ok? Assim também como a outra atividadezinha, mas porque foi básica, né? Foi só uma página mesmo, deixa eu colocar. Foi só isso aqui, é rapidinho, tá? Então, vocês me mandam a foto assim que terminarem as atividades, tá?